da Saúde, só isso. Isso. Senador Alessandro, desculpa, senador. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, doutora Mayra. Boa tarde, doutor Alessandro. Doutora Mayra, primeiro registrar que a senhora tem, sim, um currículo notável. Eu tenho absoluta convicção de que a senhora é uma pessoa extremamente bem intencionada na defesa da vida e tenho, mais ainda depois desse depoimento, convicção de que a senhora acredita no que fala. Mas acreditar no que se fala não torna o que se fala verdade. Pergunto a Vossa Excelência, com base numa afirmação que a senhora mesma fez, no tocante à revisão constante da ciência, esse processo evolutivo natural da ciência. A senhora não ignora esse processo, porque já mencionou aqui. Por que ignorou as notas contrárias da Fiocruz, do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, que não recomendavam o tratamento precoce? Eu já até mencionei isso de outras vezes. O Ministério da Saúde, ele necessariamente não precisa fazer suas orientações baseadas nas outras instituições. Ele é o órgão máximo do país. A gente tem um conjunto de técnicos, doutora, que são servidores. Me perdoe por lhe interromper, apenas por conta realmente do horário. Mas, efetivamente, não é isso que está sendo perguntado. Eu estou perguntando para a senhora com relação à produção de conhecimento, ciência, sim. Que é o seu campo. Sim. Eu não sou cientista, eu não sou profissional da área de saúde. E aí, como qualquer pessoa responsável deve fazer, o que infelizmente não parece ser o caso de alguns gestores públicos que nós temos, eu fui procurar os especialistas. Eu pedi ao Dr. Paulo Ricardo Martins Filho, da Universidade Federal de Sergipe, ele é mestre e doutor em Ciências da Saúde, especializado na questão de epidemiologia. Ele coordena a disciplina de revisão sistemática e meta-análise. O professor Paulo me encaminhou aqui a análise de 2.871 estudos nas bases disponíveis pelo mundo. PubMed, Embase, todas elas. E estabeleceu os critérios de filtro para tentar encontrar ensaios que fossem qualificados como de excelência. A senhora certamente concorda com aquela pirâmide de excelência das evidências, não é isso? A senhora pode dizer para a comissão qual é o estudo que está no topo dessa pirâmide? Nós não temos ainda estudos atualmente no topo da pirâmide, mas é exatamente isso, senador Alessandro, que precisa ser trazido aqui. Nós estamos diante de uma pandemia. Esses estudos de excelência que estão no topo da pirâmide, eles levam muitos anos para serem feitos, precisam de uma casuística muito grande de pacientes. Seriam estudos, ensaios clínicos randomizados, controlados, com duplo cego. Exatamente. Esse é o nosso padrão de excelência. E nós já temos estudos randomizados, duplo cego, já temos. Qual que é o grande problema desses estudos duplo cego randomizados com esse padrão de qualidade metodológica? É o N que ainda é pequeno. Nós deveríamos ter estudos com uma casuística como a do Lancet, com 96 mil pacientes. Me permita, e não é doutora, possível ainda que a gente tenha. Pronto, apenas brevemente trazer uma informação. Mas está certíssima a sua informação. Perfeito. Segundo o professor Paulo me traz, desses 2.871 estudos que ele analisou, nessas bases todas internacionais e nacionais, foram encontrados 14 estudos com essas características. As características de excelência na qualidade como evidência. Desses 14, absolutamente nenhum indica benefício no uso de medicamentos como a hidroxicloroquina. Nenhum. Nesse ponto ainda da ciência, eu faço apenas uma pequena observação, porque a senhora mencionou várias vezes o estudo que foi realizado pela Fundação de Medicina Tropical, que é ligado à Fiocruz, publicado na revista JAMA. Também já foi objeto de várias citações na CPI. É um dos estudos mais atacados que a gente tem. É que causou a morte de 22 pessoas, então é um fato social relevante. A gente tem que escolher se o que causa a morte é o vírus, é o remédio ou é a má gestão. Não, nesse caso foi a medicação usada com doses tóxicas, Deixa eu informar a senhora que o Ministério Público Federal e o Conselho Federal de Medicina discordam da senhora, porque os procedimentos de investigação sobre esse estudo foram arquivados, porque não se encontrou nada que indicasse o que a senhora está falando aqui. Alerta a senhora para a gravidade. Estão arquivados no Ministério Público Federal, estão arquivados no Conselho Federal de Medicina. Esses estudos. A gente tem um outro processo na Polícia Federal. Isso, meu colega pediu para instalar. Tem lógica. Espero que seja tramitado com toda a veracidade. Todos nós, a sociedade. Mas a senhora sabia que estavam arquivados os outros dois? Eu soube que foi arquivado, mas não entrei em detalhes. É uma pena que a senhora não tenha lembrado de citar isso quando mencionou o estudo tantas vezes. Isso gera uma certa deslealdade intelectual com quem está ouvindo. Senador, tem um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar aqui em relação a esse estudo. Eu creio que todos os brasileiros, principalmente os médicos, professores universitários e os senhores também pelo nível de formação intelectual, sabem que para a gente aprovar um estudo, a gente precisa do parecer da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
E esse estudo de Manaus chama atenção porque ele só obteve o parecer do Comitê de Ética e Pesquisa depois do estudo pronto. Nós não podemos submeter pacientes, isso não vale só para o estudo de Manaus. Isso provavelmente a senhora vai ter que discutir com o Conselho Federal de Medicina e com o Ministério Público Federal, que entenderam que nada disso que a senhora está falando existe. Sobretudo para os senadores que são do estado do Amazonas. Perfeito. Porque as 22 vidas perdidas importam. Com certeza. Cada uma das 450.026 vidas que nós perdemos para a Covid importam. Cada uma delas. E nós todos concordamos que medidas simples, como isolamento social, uso de máscaras, higiene e busca de vacina no tempo certo, poderiam colaborar para esse número ser menor. Concordo com o senhor. Perfeito. Doutora Mayra, a senhora está desde o início da gestão na saúde. Essa sugestão de edição de um protocolo ou de uma nota informativa no tocante ao uso de medicamentos para um suposto tratamento precoce, ela só surgiu na gestão Pazuello ou ela já existia nas gestões anteriores? A motivação para a confecção dela, que coincidiu com a entrada do ministro Pazuello, porque esse trabalho do Lancet e essa referência do trabalho que o senhor citou de Manaus aconteceram no mês de abril, um em abril e outro em maio. A nota foi uma responsabilidade do Ministério da Saúde para não prevaricar diante de fatos graves que aconteceram na comunidade científica internacional. Sobretudo esse estudo da revista Lancet, que depois foi retirado pelos revisores, considerado uma fraude para a sociedade científica internacional. A senhora participou de reuniões conduzidas ou com participação de pessoas alheias à estrutura do Ministério da Saúde, como o assessor Arthur Entraub, ou mesmo na condição de gestor do Conselho ou Comitê de Resposta, General Braga Neto? Não, senhor, nunca. Existia, e se é que existia, qual o nome dos especialistas das áreas de infectologia e epidemiologia que assessoraram o ministro e a senhora na confecção da política de atendimento à pandemia? O senhor se refere à nota? Não, a atuação da política em geral. Que a nota, a gente tem descrito todos os consultores que foram chamados. Em relação à política, dentro do Ministério da Saúde, cada secretaria tem técnicos que são profissionais de carreira. A senhora sabe referir a algum profissional com essas características específicas? Eu estou citando as áreas de infectologia e epidemiologia. Mas, ao longo da gestão inteira, nós tínhamos infectologistas na SVS, o doutor Júlio Croda, vários infectologistas. Quando hoje a senhora defende, ainda hoje defende o uso desse tipo de medicamento para tratamento precoce, a senhora tem esse tipo de lastro dentro do Ministério da Saúde? Dentro do Ministério da Saúde, nós fazemos uma coleta constante, um segmento constante do que é publicado na literatura e a gente mantém um repositório de informações sobre as evidências que surgem todos os dias no mundo. Esse é um dos norteadores das nossas posições. A senhora relatou, ministro Pazuello, aquele caos em Manaus que a senhora relatou aqui na CPI? Sim, isso foi colocado em relatório, que depois se tornou público, nós entregamos. A senhora se recorda a data desse relatório? O relatório era diário. Nos dias em que eu estive em Manaus, senador Alessandro, diariamente a senhora reportava ao ministro? Diariamente a gente passava um relatório, o ministro ligava a todo tempo pedindo para a gente passar as informações, os secretários recebiam as demandas de ofício do que era considerado urgência e nós enviávamos para o Ministério da Saúde. Então, no dia 15, quando aconteceu a reunião de ministros, o presidente da República para tratar sobre a possibilidade de intervenção em Manaus e o presidente decidiu pela não intervenção, o ministro Pazuello já tinha todos esses dados de uma situação de caos absoluto, que a senhora descreveu aqui. A reunião aconteceu no dia 15. Todos os relatórios eram entregues diariamente e durante o período que nós voltamos no dia 11, nós continuamos fazendo relatórios diários, todas as secretarias. E a gente, inclusive, teve a organização de um comitê intersetorial em Manaus, que funcionava 2 vezes por dia, com reuniões às 9 da manhã e no final do dia para a gente juntar todas as ações e a gente já organizar o que deveríamos demandar. A senhora mencionou em diversas oportunidades aqui a existência de estudos que dão lastro a essa sua opinião. E eu peço que a senhora me ajude, a senhora foi presidente do Sindicato dos Médicos, a esclarecer mais uma vez para essa comissão e para a população Pois não. a diferença que existe entre a autonomia do médico na sua relação com o paciente informado, e a definição de políticas públicas de atendimento através do SUS. A senhora concorda que são coisas bastante diferentes? Eu queria que o senhor fosse mais claro. Pois não. Pois não. Não vou, por delicadeza, repetir o que eu falei para o ministro Ernesto, que acabou virando moda, que foi os meios não me permitem desenhar.
existe uma deliberada tentativa de se confundir o que é uma instituição consagrada, que é a autonomia técnica do médico, Sim. na sua relação pessoal particular com o paciente, Sim. com a definição e desenho de políticas públicas. E são coisas totalmente diferentes. Eu pergunto se a senhora também acha que são coisas diferentes. Sim, as políticas públicas, inclusive do Ministério da Saúde, são várias. Em cada secretaria tem suas políticas visando atender às necessidades específicas. Perfeito. Para não ultrapassar mais nosso tempo, vamos falar um pouquinho sobre o aplicativo Tratikov, Pois não. que a senhora anunciou. A senhora foi, digamos que, a pessoa responsável pela apresentação do Tratikov, que a senhora apresentou com palavras na linha do todo mundo pode baixar e, a partir de agora, usar e salvar vidas. A senhora disse que se referia apenas ao público especializado, mas ele estava aberto. Perfeito. A senhora citou também que um trabalho científico internacional daria lastro a esse aplicativo. Sim. O estudo que a senhora refere é um paper que foi publicado na revista Cureus, é isso? Cureus. Isso. Uma revista que, na métrica de qualificação de credibilidade, não se encontra exatamente entre as destacadas. Na verdade, ela tem alguma coisa em torno de 1,9 como nota dela, e as mais destacadas estão lá na faixa dos 40 a 50. Esse foi o texto, o paper. O estudo foi avaliado como de baixíssima credibilidade, métrica questionável, e mais ainda, o autor do estudo veio a público informar que jamais foi consultado pelo Ministério da Saúde e que nunca pensou em usar o aplicativo para receitar ou indicar medicamentos. Era apenas uma ferramenta para facilitar o trabalho de isolamento. A senhora tem consciência disso? Sim, mas essa informação não procede. Nós solicitamos a permissão dele para a gente utilizar o trabalho, até porque o trabalho é público. Nós nem necessitaríamos pedir autorização a ele, porque vários países estão usando o score que ele criou para ajudar como ferramenta ao diagnóstico médico. Uma vez que você publica um trabalho e é um score, qualquer médico pode utilizar-se desse instrumento. Muito importante que seja utilizado por médicos apenas. Ele referiu que o aplicativo não foi desenhado para indicação de medicamentos. E o aplicativo que foi divulgado por Vossa Senhoria fazia a identificação automática. Mais ainda, o score que a senhora refere, por conta da calibragem que vocês escolheram, a sua secretaria escolheu, fazia com que pessoas que indicassem sintomas comuns, como, por exemplo, tontura e náusea, que é mais ou menos o que o ex-ministro Pazuello sentiu aqui, sendo perguntado pela CPI, geraria um automático diagnóstico de Covid-19 e, mais ainda, a indicação também automática de uma série de medicamentos. A senhora acha que isso é razoável, mesmo que para médicos? Eu preciso responder dentro do contexto, se o senhor me permitir. Porque se o tempo nos permitir, a gente fica até amanhã. Porque senão essa resposta não vai ficar clara nem para a população brasileira, nem para os senhores. Perfeito. O contexto em que foi desenvolvido não é um aplicativo constructo, é uma ferramenta médica, como uma calculadora médica. Iguais a ela, existem mais de 300 disponíveis para a população médica hoje. Inclusive, eu mostrei no comecinho todas a de elas São Paulo. Indicando medicamentos. Algumas indicam, como a de São Paulo, por exemplo, ela remete à prescrição de soluções de tratamento para dengue. Mas eu vou retornar ao início da minha fala. Nós construímos essa calculadora, essa ferramenta, no contexto da situação que nós encontramos em Manaus. A ausência de possibilidade de você ter respostas rápidas com o teste de RT-PCR, 2.000 exames reprimidos. Diante da nova variante, que a própria OMS já tinha manifesto a possibilidade dos testes não serem sensíveis, apresentarem baixa sensibilidade a essa variante, um grande número de óbitos, colapso do sistema hospitalar. Então, diante de um trabalho que apresenta uma possibilidade, um score, que eu mencionei também, está sendo utilizado pela OMS como uma ferramenta, nós resolvemos criar um construto para que a gente agilizasse o diagnóstico. O que existem lá são pontos a partir do Androkov, que é o estudo. E o senhor há de convir que você não... Nenhuma das ferramentas, calculadoras médicas, plataformas que existem, os médicos não utilizam fora do contexto epidemiológico. Ninguém vai pegar um instrumento de trabalho médico que não seja médico, e estava bem claro que quem deveria usar eram os médicos, para você simular situações com cachorro, com gato, com gestantes e com crianças.
até porque na própria plataforma tinha uma observação que não deve ser usado para critérios de crianças e gestantes. Então, o que aconteceu, senador Alessandro, é que nós fizemos uma ferramenta que seria extremamente útil para a sociedade, como instrumento de trabalho e agilidade de diagnóstico para os médicos. Ela foi usada indevidamente por uma pessoa que agiu de má fé, extraindo os dados da plataforma do Ministério, fazendo simulações fora do contexto real. Ninguém brinca com a vida dos outros, com a saúde dos outros, simulando situações que não existem. Se o senhor for no seu médico e ele dispuser de algumas calculadoras dessa, de alguns instrumentos desse, ele só vai testar se o senhor tem artrite reumatoide, se o senhor tiver manifesto para ele sintomas de artrite reumatoide. Não são coisas aleatórias, elas têm que estar inseridas dentro de um contexto para alguém usar esse tipo de instrumento para avaliar o senhor para a COVID. No contexto epidemiológico que nós estamos no Brasil e em Manaus, boa parte desses sintomas estão contidos na doença COVID. Então, nós tivemos uma extração indevida de dados, foi feita toda a tomada de decisão necessária, comunicação à polícia, contratação de um perito forense, aí eu trouxe o laudo para entregar para os senhores, e um prejuízo, porque nós fomos obrigados, por força de uma ação do TCU, a partir de uma denúncia social que foi feita, uma interdição a esse construto, foi criado na sociedade uma conotação de que o Ministério da Saúde queria usar pessoas como cobaias, de que o aplicativo, o construto, tinha custado milhões para o Ministério da Saúde, Não, foi feito com a nossa aberta. tecnologia. Então, deixamos de prestar um serviço à sociedade, tivemos que tirar, de fato, o construto do ar por força de um Sabe o que, documento me chama a jurídico. atenção, doutora Mayra? Pois não. Porque a OMS dá sua opinião, várias e várias entidades médicas dão sua opinião, as maiores entidades médicas do mundo dão sua opinião, Fiocruz, Butantan, os estudos são realizados aqui no Brasil, o TCU, e todos eles estão equivocados. Eu queria alertar a senhora, porque as pessoas estão nos ouvindo e, eventualmente, se deixam seduzir por uma coisa que é muito presente hoje na nossa vida, que são as teorias conspiratórias. Então, quando a gente fala claramente, a gente deixa mais evidente a loucura que a gente está vivendo. Porque a tese que nós estamos ouvindo aqui, que não veio só da senhora, veio também de colegas senadores, ela vai na linha de que existe um complô mundial, onde o mundo decidiu, por conta da influência da indústria farmacêutica, negar às pessoas um medicamento e matar. Nos Estados Unidos, matar mais de 500 mil. Aqui a gente está caminhando para isso, 450 mil mortos. E tudo isso foi feito por um interesse econômico obscuro. E as grandes universidades, as grandes entidades científicas estão todas envolvidas nesse complô. Porque você não encontra, a senhora mencionou uma dúzia de vezes estudos na sua fala aqui, e já são horas de fala. A senhora não indicou um só, detalhadamente. Trazer carrinho cheio de papel não impressiona ninguém que sabe ler. Não é assim que funciona. Quando eu falo com a senhora e menciono, a senhora reconhece que sabe que existem os estudos, que os estudos são sérios, que eles correspondem ao padrão ouro de avaliação, mas mesmo assim a senhora não muda de opinião. Como eu disse, é muito claro que a senhora acredita no que fala, mas só acreditar não transforma-se em verdade. Então, eu lamento muito que a política pública de saúde brasileira seja conduzida desta forma. É lamentável, porque ninguém em sã consciência consegue acreditar que países no mundo afora deixam seu cidadão morrendo porque não querem dar um remédio, quando esses países foram exatamente os responsáveis pelos testes mais qualificados. Os testes que eu referi, quase todos eles são da Universidade dos Estados Unidos e do Canadá, apontando a ineficácia do medicamento e, por conta disso, acelerando o processo de compra. A senhora tem consciência de que essa manifestação, que indica a existência de um suposto remédio para a Covid, facilita as condutas equivocadas das pessoas? Porque as pessoas colocam no seu inconsciente, e não é só a senhora que faz isso, o presidente da República faz isso diariamente, as pessoas colocam no inconsciente a impressão de que, ok, eu posso me contaminar e não vai acontecer nada porque tem um remédio, quando não é verdade. É uma loteria macabra que já matou 450 mil pessoas, milhões de brasileiros tiveram que ser internados. Esses milhões de brasileiros, a senhora sabe bem, terão sequelas provavelmente, e nós não temos estrutura para tratá-los. Então, a gente está num caos muito grande, e eu faço questão de reforçar, eu tenho certeza absoluta da sua boa intenção, mas faço um chamamento à razão. Será razoável imaginar que todo o mundo resolveu se reunir em benefício de uma doença?
Por que será que as lideranças globais mudaram sua opinião? Porque o erro no começo ele fazia sentido. No começo, todo mundo testou cloroquina. Todo mundo testou. Porque todo mundo queria uma solução rápida, barata, que não paralisasse a economia. Só que quase todo mundo mudou de ideia e entendeu. O Brasil não, infelizmente. Senhor presidente Otto Alencar, presidente Haddock, eu agradeço e peço desculpas pela extensão do tempo. Eu agradeço a Vossa Excelência e passo a